Primeiramente, nós precisamos discutir alguns conceitos, né, que são básicos para que você tenha aí um bom desenvolvimento neste tipo de assunto. Aparece ali para você algumas palavras que você deverá, né, anotar o significado. O que é uma visada, o que é um lance, o que é uma seção, o que é uma linha de nivelamento, o que é circuito, o que é rede de nivelamento. E depois, necessariamente, qual que é a diferença entre nivelamento geométrico simples e nivelamento geométrico composto. Observe que esses conceitos são importantes para você fazer os cálculos, naturalmente. Se você não souber os conceitos, você não consegue calcular, mas eles também são importantes para você fazer todo o trabalho de campo, isto é, o levantamento prático de campo no momento de utilizar os equipamentos que seriam aí o teodolito ou o nível geométrico. Vai depender aí do tipo de levantamento, do tipo de equipamento que você estará utilizando no futuro. Vamos então aí a alguns conceitos baseado naturalmente em algumas imagens para ficar mais fácil a visualização e o entendimento. Detalhe, você tem aqui em cima, né, nesse slide, um desenho de um tripé, de um nível geométrico da Nikon, e aí também duas réguas estadimétricas ou mira. Aqui você tem um esquema, você tem o nível instalado sobre o tripé, esse nível está apontado para uma régua graduada, mira ou régua estadimétrica. Conceito, visada, leitura efetuada sobre a mira. Então, veja, quando você pega o equipamento e, por meio dele, você olha para a régua estadimétrica ou para a mira, você não dá uma olhadinha ou uma espiadinha. Isso é coisa de Big Brother. Você faz uma visada. A palavra correta é fazer uma visada. Tá? Então, esse é o primeiro conceito. Então, o ato de ajustar o equipamento, mirar ele na régua estadimétrica, mirar ele numa baliza, ou mirar ele, por exemplo, num prisma óptico, etc. e tal, que você vai ver um pouco mais à frente o que é. E este ato na engenharia é chamado de visada, ok? Então, esse é o primeiro conceito aí que você tem que gravar. Ato contínuo, você tem também o chamado lance. O que é um lance? Imagine você que você estacionou o equipamento aqui numa determinada posição, entre o ponto A e o ponto B. Você, então, apontou o equipamento para o ponto A, e fez uma determinada leitura na régua, leitura que você aprendeu a fazer na aula passada. Depois você girou o equipamento em direção ao ponto B, a pessoa que estava aqui com a régua no ponto A correu com ela, colocou ela lá no ponto B. Nós não temos duas réguas, tá? Isso é bastante importante na engenharia. É um equipamento e uma régua. Então, nós vamos fazer o quê? A gente colocou no ponto A, você fez a leitura. Enquanto você gira o equipamento, o seu ajudante pega a régua, sai do ponto A e vai lá no ponto B, coloca lá na vertical de novo. Aí faz outra leitura. Quando você faz essas leituras aqui do ponto A e B somente, e com elas você determina, por exemplo, a diferença de nível, isso é chamado de lance. Então, o que é um lance? Lance é a medida direta do desnível entre duas miras verticais, isto é, se eu faço uma leitura aqui e outra leitura aqui, e esse plano é perfeitamente horizontal, a diferença de leitura entre as duas réguas é automaticamente a diferença de nível, ok, pessoal? Então, esse é um conceito chamado aí lance. Então, o lance é dado uma única estacionada, uma visada a ré, uma visada avante, e a diferença entre as duas visadas automaticamente já é a diferença de nível. Mais um conceito. Depois eu tenho também algumas situações em que eu não consigo, veja, o sonho de consumo de todo engenheiro é colocar equipamento numa única vez, fazer uma visada para frente e outra para trás, e ele tem a resposta e acabou o problema. Mas, na verdade, há situações como essa, em que você tem um solo que tem uma grande variação de altura, ou você tem impedimentos, você tem árvores, você tem construções, você tem alguma coisa na frente que impede você de enxergar todas as posições que serão colocadas à régua ou a baliza. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, por exemplo, ele colocou aqui, fez duas medidas, fez um lance, colocou aqui, fez duas medidas, fez mais um lance, mais um lance, mais um lance. Então, 4 lances. Então, o que é o lance? O lance é a questão aí envolvendo
uma visada de ré, uma de vante. Mas quando eu tenho um conjunto de lances, isto é, mais de um lance, aí eu mostrei 4, mas é mais de um, pode ser infinito, é chamado de seção na topografia. Então, seção é a medida do desnível entre duas referências de nível e é obtida pela soma algébrica dos desníveis dos lances. Então, seção é a medida do desnível entre duas referências de nível e é obtida pela soma algébrica dos desníveis dos lances. Então, veja aí que você tem esta possibilidade também. Vamos lá, mais um conceito que você possa utilizar o equipamento. Eu tenho também os conceitos de linha de nivelamento, circuito de nivelamento e rede de nivelamento. Então, veja, linha de nivelamento é o conjunto das seções compreendido entre duas referências de nível chamado de principal. Circuito de nivelamento é a poligonal fechada constituída de várias linhas justapostas. Pontos nodais são os RNs principais. O que é o RN? A referência de nível, as quais concorrem duas ou mais linhas de nivelamento. Então, e o que é uma rede de nivelamento? É a malha formada por estes vários circuitos justapostos. Então, observe aqui o desenho. Então, eu tenho, por exemplo, uma linha de nivelamento, com várias referências de nível. Eu tenho aqui um circuito, o camarada estacionou aqui no meio e fez este circuito aqui. Estacionou aqui, fez esse circuito 2, estacionou aqui, fez esse circuito 3. E, por exemplo, a junção de todos esses circuitos que estão aí é chamado de rede de nivelamento. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, você tem uma grande propriedade e você precisa medir essa propriedade. Então, você estaciona o equipamento em um determinado ponto e vai fazer lá um levantamento topográfico. E com isso você faz por irradiação, você estaciona e vai olhando todos os pontos, você mede a distância e o ângulo, e você faz, então, o levantamento aí, máximo que você conseguir de pontos na mesma posição. Então, essa é a ideia principal aí que você deve ter. Aqui eu tenho também um detalhe importante que você deve observar. Olhe bem. Eu tenho aqui, olha, começando pelo ponto 1, eu tenho um terreno em desnível, do ponto 1 ao ponto 7, tem um desnível. A cota inicial foi dada aqui, você tem ali, ó, do ponto 1 ao ponto 7. Então, observe que o sujeito começou aqui do lado esquerdo, vê se você consegue acompanhar o raciocínio da brincadeira. Eu, então, estacionei o equipamento aqui, eu fiz a primeira visada aqui, a segunda visada aqui e a terceira visada aqui. Primeira visada aqui, segunda visada aqui, terceira visada aqui. Quando eu fui fazer a quarta visada, atenção, olhe bem para o que eu estou explicando para você entender o conceito. Porque já está escrito lá, o problema é que está escrito e as pessoas não entendem, olha bem. Então, quando o sujeito foi fazer a quarta visada, o que aconteceu? Quando ele girou o equipamento aqui em linha reta, nesse plano horizontal, automaticamente passou por cima. Então, ele não conseguiu fazer. Então, ele, na verdade, parou na terceira. Ele mudou o equipamento de lugar, estacionou o equipamento aqui embaixo, fez uma visada no mesmo ponto, que é o último ponto que ele tinha medido na posição anterior, fez uma, fez duas, fez três, fez quatro. Quando ele tentou fazer a quinta, novamente passou por cima. Ele não conseguiu fazer a quinta. Então, ele mudou o equipamento de lugar de novo, fez uma visada no último ponto do anterior e fez aqui mais uma visada e terminou o levantamento. Então, nesse caso, ele estacionou 3 vezes o equipamento. O seu sonho de consumo, repito, é sempre estacionar uma única vez e fazer todas as leituras possíveis. O problema é que, muitas vezes, em função do desnível do terreno, em função de existir edificações, em função de existir obstáculos, árvores e etc., você não consegue fazer todas as leituras, todas as visadas de um único ponto. Você precisa estacionar mais de uma vez. Então, quando isso acontece, você, então, tem que fazer alguns cálculos um pouco mais apurados para chegar aí às respostas. Aqui aparecem alguns conceitos que são importantes aí na sua vida. Então, vamos lá. A altura do aparelho, do nivelamento geométrico. O que é o conceito de altura? O conceito de altura é, por exemplo, a sua altura do chão até a parte mais alta da cabeça. A altura de uma mesa, do chão até o tampo superior da mesa. A altura da bancada da pia, do chão até a parte ali superior do granito. Então, o seu conceito de altura é esse, ele não está errado. Só que aqui na topografia, né, na parte do nivelamento, a altura não é isso. Olha lá, a altura do aparelho no nivelamento geométrico é a distância vertical entre 2 planos, o de cota 0
e o plano do aparelho, isto é, aquele que contém a linha divisada do nível. A rigor, a altura do instrumento é a cota do aparelho. Vemos, portanto, que não é a altura do próprio aparelho, e sim a sua cota. Observe aqui o desenho. Veja que aqui, onde está o piquete no gramado, a cota é 100 em relação ao nível do mar ou um nível qualquer, se não for uma referência particular. Quando eu somo a leitura, 100 mais 0,932 dá 100,932. Isto aqui é a altura do aparelho, esta linha pontilhada. Então, a altura do aparelho é a diferença entre dois planos, o plano em que o aparelho gira na horizontal e o plano que contém a cota de referência. Então, essa diferença entre os dois planos é a altura do aparelho. Então, a altura do aparelho não é 0,932, não é a altura do chão até o aparelho, é a cota dele, a cota em que ele gira. Então, a altura dele é 100,932, isto é, a altura em relação à cota de referência. Então, gravem bem essa questão, porque isso é extremamente importante na topografia. É igual aqui, você vai fazendo as contas, então você vai ter uma referência aqui. Quando você somar o 815, você vai ter a segunda altura do aparelho. Aqui, quando você tiver a cota do ponto 6 e você somar 0,508, você vai ter a terceira altura do aparelho. E assim sucessivamente. Então, se eu estaciono 3 vezes, eu tenho 3 alturas do aparelho. Se eu estacionar 500 vezes, eu vou ter 500 vezes a altura do aparelho diferente. Cada estacionada tem uma altura do aparelho diferente. Vamos ao segundo conceito. Visada a ré. Visada a ré, ou se fala a palavra ré, todos nós entendemos que é para trás, não é isso? Mas observe o seguinte, na topografia, na engenharia, por incrível que pareça, ré nem sempre é para trás. Veja que detalhe interessante na sua vida, tá? Olha bem o conceito de visada a ré. Feita para frente, para trás ou para os lados. Portanto, não é a direção da visada que faz com que ela seja a ré, e sim a sua finalidade. Visada a ré é aquela feita para um ponto de cota conhecida, com a finalidade de determinar a altura do instrumento. Observe bem, quando eu estaciono aqui e olho a minha primeira visada para um ponto de cota conhecida, isso é chamado de visada a ré. Eu estacionei aqui, olhei para o ponto 3, que é um ponto de cota conhecida, já que eu vinha calculando da esquerda para a direita, então isso é uma visada a ré. Eu estaciono aqui, eu olho para o ponto 6, que eu já conheço a cota. Veja, eu estou indo para a direita e eu olhei para a direita, que nesse caso seria para frente. Mesmo assim, essa visada é uma visada a ré. Porque é a finalidade que dá o nome à visada, e não se você olha para frente, para trás, para o lado esquerdo, para o lado direito. A visada que você faz com a finalidade de determinar a altura do instrumento, esta é chamada de visada a ré. Eu tenho também visada avante. Não depende da direção, e sim do seu objetivo. Por isso chamamos de visada avante. É aquela que é feita com o intuito de se determinar a cota de um ponto onde está a mira. Então, vamos observar o seguinte. Para as visadas avante, eu tenho 2 tipos de visado, que você precisa anotar. Eu tenho visada avante de mudança e visada avante intermediária. Então, você precisa anotar isso. Visada avante de mudança é uma coisa, e visada avante intermediária. Anotou aí? Nós vamos fazer um conceito. Então, eu estacionei o equipamento aqui, fiz uma visada ré, fiz outra visada avante, outra visada avante. Quando eu tento fazer mais uma, eu não consigo porque o aparelho passou por cima da régua avisada. Então, eu faço o quê? Eu mudo o aparelho de lugar. Esta última visada aqui, o 3092, é chamado de visada avante de mudança. Estacionei o equipamento aqui, faço a primeira visada. Visada a ré, aqui. Aí eu faço essa visada, faço esta. Quando eu tento fazer a sétima, passa por cima de novo. Então, esta visada aqui, a 3,717, na cota do ponto 6, ela é uma visada avante de mudança. Por quê? Porque você muda o aparelho de lugar. Então, só para você entender, quando eu estaciono o equipamento, a primeira visada que eu faço é uma visada a ré, tem a finalidade de determinar a altura do instrumento, que é o fato de um ponto de cota conhecida.
Quando eu estou fazendo o meu trabalho, a última visada que eu faço antes de mudar o equipamento de lugar é chamada visada avante de mudança, porque após esta visada eu irei mudar o equipamento de lugar, irei para um novo ponto. Agora veja, e o que é avante intermediária, professor? Avante intermediária é o seguinte, tudo que não é mudança e tudo que não é ré, o que não é ré e não é mudança é avante intermediária. O 2, o 4, o 5, são vantes intermediárias, porque eles não são visadas a ré e nem são visadas a vante de mudança. Anotaram isso? O que não é mudança, o que não é ré, é vante intermediário. Agora, então, a ideia era essa, você completar o desenho lá. Quando você muda o aparelho de lugar, aqui no 3 é um local especial, no ponto 3, porque você tem duas visadas na mesma baliza. E aqui você tem duas visadas também na mesma baliza, na mesma mira, na mesma régua. Por quê? Você tem que ligar a posição nova à antiga posição do equipamento, para dar continuidade ao levantamento. A mesma coisa aqui. Por isso que você, no ponto de transição, você vai ter sempre duas leituras. Então, observe que você tem 3 estacionadas, então você tem 3 visadas a ré, e você tem 3 visadas avante de mudança. Se tiver 100 estacionadas, são 100 visadas a ré e 100 visadas avante de mudança. A intermediária pode ter ou pode não ter, ela não faz diferença. A intermediária é uma questão de necessidade, os pontos que você precisa. Bom, aqui tem o conceito do nivelamento geométrico, que está lá no seu material, e aqui alguns detalhes importantes. Vamos imaginar o seguinte, eu quero pensar em uma situação. Quando você tem um nivelamento simples, você virou para a esquerda, você leu ali na régua, igual você aprendeu a ler na aula passada, 1,205 metros. Você virou para a direita o equipamento, pegou a régua e levou lá, você leu 0,386. Então, a diferença de nível aqui é um valor menos o outro, é só fazer a conta, correto? Agora, veja, quando você tem um nivelamento composto, como esse aqui, você estacionou uma vez, esse menos este dá uma resposta, estacionou 2 vezes, este menos este dá uma resposta. A acumulação dessas diferenças dá a diferença de nível entre A e C. E assim sucessivamente. Você estacionar N vezes, você vai ter N vezes a acumulação das diferenças. Então, observe bem o detalhe. Então, aqui eu tenho o nível geométrico da Nikon, bem de pertinho, e aqui tem uma outra marca de nível, sujeito aqui no tripé, e o outro lá segurando a régua, para você ter uma noção do que é esse esquema e o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Aqui, no esquema, nivelamento geométrico simples, nivelamento geométrico composto. Uma estacionada determina a diferença de nível. Aqui precisa de várias estacionadas, ou mais de uma, para determinar a diferença de nível. Então, aqui é chamado nivelamento geométrico composto. Aqui é chamado nivelamento geométrico simples. Agora, um detalhe importante. Eu tenho 99% de certeza que grande parte de vocês pensou o seguinte. Aqui está o ponto A e o ponto B. E o aparelho está justamente entre os dois pontos, é alinhado entre os dois pontos. Imagine que eu tenho o ponto A e B aí para você, ó, olha ali nos meus dedões. O aparelho está justamente escondido aqui entre meus 2 dedões. O aparelho não está aqui do lado e nem aqui, ó. O aparelho está bem escondidinho aqui no meio. A mesma coisa embaixo, aqui. Você tem uma linha de piquetes em linha reta, uma linha de piquete em linha reta, e você, então, foi mudando do ponto 1 para o ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, mudando a régua de lugar. E sempre colocando o tripé com o nível em cima, nesta mesma linha. Veja, vários piquetes, e você alinhou aqui um atrás do outro assim, certinho. Certo? Se você pensou isso, você pensou totalmente errado. Não é nada disso. Eu não falei isso. Nossa, professor, que decepção. Pois é, não é nada disso. Eu não disse isso. Observe, por exemplo, em planta. Imagine aqui, você pensou isso. Eu tenho o ponto A e o ponto B, eu estaciono o tripé bem no meio, inclusive meço a metade da distância de cada lado e tiro lá, olho para a esquerda e olho para a direita. Não, não é isso. Por exemplo, se eu tiver uma árvore bem no meio, estaciono o equipamento aqui,
olho para A, olho para B. E posso estacionar aqui também, olhar para A e para B. Posso estacionar, inclusive, aqui, mais perto de A, mais longe de B. Ou mais perto de B e mais longe de A. Tanto faz o lugar que eu estaciono. Não vai mudar em nada a resposta final. Outra questão importante é essa aqui. Veja, o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, olhando ele, por exemplo, olhando nesse modelo aqui, olhando aqui nesse modelo, você pensa numa coisa em linha reta, por exemplo. Mas quando você vem para cá, olha bem, imagina a situação, eu quero o nível do ponto 1, do RN aqui da referência de nível, do ponto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só que, veja, estacionei o equipamento aqui, a primeira visada, uma visada a ré, intermediária, intermediária, mudança, porque é a última que eu faço. Quando eu tento fazer o 4, tem alguma coisa aqui na frente que não deixa. Estacionei o equipamento aqui, eu faço a leitura de novo no último ponto que eu havia feito, na mudança. Aqui era a mudança para esse equipamento. Agora, isso daqui é uma visada a ré. Intermediário, intermediário, mudança. Porque quando eu tento fazer aqui no 9, ou no 7, ou no 8, eu não consigo enxergar. Tem um parque, aqui tem um bosque na frente do equipamento, e aqui tem um pedaço de uma edificação. Então, a última visada que eu fiz foi a do ponto 6. Estaciono o equipamento no ponto 7, faço a visada de ré no último que eu fiz, que é o ponto 6, faço 7, 8 e 9 automaticamente. E vejo meu levantamento em planta. Ficou claro isso para você? Observe um detalhe mais importante ainda. O aluno que tem preguiça, você já deve ter ouvido aquele ditado dos seus pais, etc., que o preguiçoso, quem tem preguiça, faz em dobro, faz 3 vezes a mesma coisa, não é? Então, aqui na topografia isso é muito válido. Por exemplo, o aluno que é meio chorão, meio preguiçoso, ele procura um bom lugar para pôr equipamento, sempre na sombra, né? Tranquilo, um lugar legal e tal. Bom, aí o que acontece? Na verdade, não é isso que ele tem que procurar na hora de pôr o equipamento. Ele tem que procurar um lugar que ele consiga ver o máximo possível de pontos sem tirar o equipamento do lugar. Não interessa se esse lugar é na sombra ou é no sol, se o lugar é plano ou inclinado. Ele tem que achar um lugar para pôr o equipamento que ele consiga visualizar o máximo possível de pontos. Pois assim o seu trabalho topográfico rende muito mais, que cada vez que você tira o equipamento do lugar, você tem que estacionar ele de novo, tem todo um procedimento, e isso demora na hora de campo. Então, observe bem esse detalhe, que é um detalhe importante, ok? Aqui também, uma outra questão que você deve observar. O sujeito quer medir aqui, isso aqui é um levantamento urbano, ele quer medir aqui a referência de nível entre o RN1 até o 4. Pela lógica, o camarada iria por aqui e chegava lá. Mas você viu que ele fez isso daqui, ó. Ele foi aqui, 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 aqui e chegou lá. Por quê? Provavelmente, quando ele foi fazer esse levantamento de campo, essa rua que era muito movimentada, por exemplo, tinha muito pedestre na calçada, muito carro, e ele não conseguia ver a régua de jeito nenhum. Então, ele fez a opção por uma volta maior, mas que ele conseguisse visualizar. Então, veja, ó, ele estacionou aqui, ó. Olha onde ele estacionou, ó, estação de trabalho. Fez a leitura no RN1 de ré. Fez a leitura de vante de mudança no auxiliar 1. Estacionou aqui. Fez ré no auxiliar 1, mudança no auxiliar 2. Estacionou aqui. Fez ré no auxiliar 2, mudança no auxiliar 3. Estacionou aqui. Fez ré no auxiliar 3, mudança no auxiliar 4. Estacionou aqui. Ré no auxiliar 4 e, por fim, ele fez mudança no RN4X. Ficou claro? Então, cada vez que ele tinha um ângulo de 90 graus, ele fez ré e vante, porque ele não conseguia fazer a curva. Por quê? Olhando a imagem, que se fosse uma imagem aérea, uma imagem do Google, você teria, por exemplo, todos esses prédios na frente. Você não consegue olhar daqui para lá direto, olhar direto, tá vendo? Então, ele colocou o equipamento na esquina, olhava no ângulo de 90 graus, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ele fez rapidinho também. Então, veja bem, engenheiros resolvem problemas. Você não vai ter um problema exatamente como esse na sua vida profissional, mas terá um problema parecido, e você vai ter que criar uma solução, um melhor lugar para estacionar, etc. e tal. Aqui o mesmo esquema, veja. Ele estacionou o equipamento aqui, tem a referência de nível aqui, ele fez P1, fez P2,
fez P3, fez P4, fez P5. Com isso, ele calculou a entrada aqui, né, vai calcular as cotas da entrada dessa edificação, do jardim, etc. e tal. Fazer uma rampa de automóvel, etc. e tal, para dar uma melhorada no projeto. Então, isso é só um esquema para você entender melhor como é que funciona o negócio. Observe esse aqui. É uma estrada. As estradas, geralmente, nós colocamos estaca de 20 em 20 metros. Então, veja, o sujeito estacionou o equipamento aqui a uma certa distância, indo na estrada do 0 para o ponto 16, ele estacionou do lado esquerdo, aqui. Primeiro estacionado, estação 1. Ele fez uma leitura de ré, intermediário, intermediário e mudança. Aí ele estacionou do outro lado da rodovia, do lado direito. Fez ré, intermediário, intermediário e mudança. Estacionou agora novamente do lado esquerdo. Fez ré, no ponto de cota conhecida, intermediário, intermediário e a última aqui, mudança. Observe que as cotas são numeradas assim, né, os pontos, e aqui é 16, mas não tem o 18. Então, é 16 mais 11,872. É uma marcação que se faz nas estradas, etc., para você construir estradas. Está claro isso na sua cabeça ou não? O aluno alto, preste bem atenção, principalmente aqueles que erraram. O aluno alto estacionou o equipamento aqui, ó, ele leu 2,200, 2,200 e leu 1,600. O baixinho leu 1,100 e 0,500. Mas a diferença entre A e B é a diferença de leitura. Então, o baixinho faz 1,100 menos 0,500, a diferença deu 0,6 metros, ou 60 centímetros. O cara altão fez 2,200 menos 1,600, também deu 0,6 metros. Quer dizer que não faz diferença. Se não, para ser engenheiro, ia ter que ter uma altura padrão. Todo mundo ia ter que ter 1,80 m certinho. O engenheiro baixinho ia medir diferente do engenheiro altinho. Veja bem, não faz diferença nenhuma você estacionar o equipamento mais para a esquerda, mais para a direita, mais alto ou mais baixo. Quando você gira, é um plano horizontal. Você vai trabalhar na mesma altura. Perfeito, Eduardo. Valeu. Tá? Então, observa bem. Você estacionar mais alto, mais baixo, mais para a esquerda, mais para a direita, não vai mudar em nada a sua vida. Porque a diferença ela é absoluta. Se eu faço 2,200 menos 1,600, é igual fazer 1,100 menos 0,500, ou qualquer outro número de qualquer outra altura de qualquer pessoa, tá? Então, é importante que o aluno entenda isso, senão ele vai ficar na hora de... Outra questão também que acontece na aula de campo, o camarada fica perdendo tempo, ele quer colocar o equipamento bem no meio entre as duas regras, não faz diferença nenhuma, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, porque a diferença é absoluta, você gira o equipamento, onde pegar na régua é a diferença. Faz a conta e vai dar, tanto faz. Se dá mais perto, um pouco mais longe, etc. e tal. Está entendido isso? Todos entenderam? Isso daqui é um preparo para você fazer continhas, tá? Fazer levantamento de campo. Essas aulas são extremamente importantes. Outra questão aqui. Imagine que você tem essa poligonal que está aqui. Essa poligonal que está aqui, ó. Tem essa poligonal que está ali. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse terreno aqui. Eu estacionei, eu poderia colocar o meu teodolito, o meu nível geométrico aqui dentro. Fazer primeira visada, segunda visada, terceira, quarta, quinta. Aí eu coloquei aqui fora. Eu achei que o lugar aqui era bom. Fiz ré, intermediário, intermediário, intermediário e mudança. Vou ter um conjunto de leitura. Se eu colocasse esse equipamento aqui, ia ter ré, intermediário, intermediário, intermediário e mudança. Ia ser outros números, mas o resultado final seria o mesmo. Tá claro isso para vocês? Vamos lá, mais um exemplo. Ó, aqui um terreno retangular. Imagina a seguinte situação. Você tem a rua aqui, aqui o vizinho já construiu, tem um muro, o vizinho já construiu, tem um muro, e o vizinho já construiu, tem um muro. O que você vai fazer? Você pode colocar o equipamento aqui no meio da poligonal, por exemplo, fazer ré, intermediário, 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 intermediário e mudança. Não tem problema nenhum com isso. Encosta bem a régua lá, nas paredes do terreno e vai embora. Olha a outra situação. Nós vamos fazer um exemplo como esse, baseado justamente nessa ideia. Isto é, nós vamos pegar um terreno grande lá perto do CTU, vamos quadricular o terreno todo, de 5 em 5 metros, por exemplo, de 4 em 4 metros, de 3 em 3 metros, e aí nós vamos colocar piquetes em todos os cantos dos quadrados,
e o sujeito vai estacionar aqui, vocês irão estacionar o nível geométrico aqui, e um outro vai andar com a régua aqui de ponto em ponto. Todos os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Assim vai embora. E vai fazer todas essas leituras. Observe que se ele conseguir numa estacionada só, igual está aqui no slide, não sei se você está percebendo isso, se ele conseguir numa estacionada só, então isso vai ser uma visada ré. Intermediário, 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 e a última aqui, vante de mudança. Veja, eu tenho um ré, que é a primeira, e uma última, que é a mudança. E tenho aqui 14 intermediários. Quantas intermediárias pode ter? Infinita, ou nenhuma, dependendo do levantamento. Está claro isso? Mas o que eu tenho certeza é que sempre tem um ré e uma mudança. Isso sempre vai existir, pelo menos um ré e uma mudança em qualquer levantamento de campo, seja ele simples ou composto. Está entendido isso? Detalhes que você deve saber antes de ir fazer levantamento de campo. Os equipamentos, de uma forma geral, chamado nível geométrico, eles têm uma limitação de alcance. O ideal é você trabalhar perto, aí no máximo de 60 metros. Ele alcança até 80 metros, mas a leitura da terceira casa, como você viu aí na aula passada, fica muito prejudicada. Então, o ideal é trabalhar perto dos 60, no máximo. 80 funciona, a norma permite, mas você fica sem terceira casa, não dá para ter visão. Outra questão também é você não fazer leitura muito próximo do solo. Tem gente que abaixa o aparelho, põe o aparelho quase encostado no chão e deita no chão para ler. Está errado. Então, a leitura aí tem que estar acima de meio metro, porque tem muito problema de reverberação, reflexão e etc. e tal. Tá? Então, não funciona bem. E uma terceira dica que não está aí é a seguinte, que você pode anotar. Você nunca coloca o aparelho muito perto da régua. O que é muito perto? Menos de 3 metros. Por quê? Porque você precisa de uma distância para enxergar um pedaço da régua. Como o aparelho amplia 32 vezes, 40 vezes, dependendo do equipamento ou mais, quando você coloca ele perto da régua, você só vê um pedacinho de um E daqueles preto, vermelho ou branco. E aí você não sabe qual E você está olhando, porque você não vê nenhum número, nem aquela barra que tem embaixo mais larga. Então, o ideal é você trabalhar pelo menos a uns 3 metros da régua para você ver um pedaço que tem um número qualquer. Fica mais fácil fazer a leitura. Você concorda comigo que todo E vermelho é igual ao outro vermelho, todo E preto é igual ao outro E preto, e todo E branco é igual aos outros demais E branco. Então, não adianta você ver só a imagem e não ver nenhum número, nada. Você tem que ver um pouco mais do que isso. Então, tem uma distância mínima, distância máxima na horizontal. E, em termos de altura, também aí a norma preconiza que você não trabalhe com menos de 50 centímetros. Aquela questão do terreno muito inclinado que foi perguntado. Veja aqui, o sujeito estacionou aqui, ó, o aluno A, perdão, a estação aqui no ponto A, fez ré e mudança, estacionou aqui, ré e mudança, estacionou aqui, ré e mudança. Então, quando você vê essa diferença somado com essa diferença e com essa diferença, vai dar a diferença total. Por isso, teve um aluno que perguntou, mas eu não vi o nome, não faz diferença mesmo quando o terreno é bastante inclinado. Quando o terreno é bastante inclinado, olha esse próximo desenho aqui, ó. Quer ver? Ó, daí o camarada pôs ali, vamos por aqui. Olha esse desenho, tá vendo? É inclinado pra caramba. Se você é um engenheiro altão, você vai pôr o aparelho mais alto todas as vezes. Se é um engenheiro baixinho, você vai pôr o aparelho mais baixo. Quer dizer, às vezes você vai pôr mais vezes, mas no final a diferença entre este ponto e este ponto aqui vai ser a mesma. Nunca vai mudar. Não faz diferença nenhuma. Está claro isso na sua cabeça? Aqui uma maneira também de fazer, por exemplo, estacas de 1 a 12, tem as visadas a ré e as visadas avante de mudança, ou PM, que é ponto de mudança, que é a mesma coisa. Então, ele está ensinando que dá para fazer todos esses cálculos utilizando uma planilha de Excel. Então, eu vou ensinar você a fazer à mão, depois eu vou ensinar você a fazer na planilha, tá? Então, não precisa estressar muito com esse slide aqui, não. E aí, então, ele fala que a somatória das risadas a ré menos a somatória dos pontos de mudança, das risadas avante de mudança, é igual a maior cota menos a menor cota. Então, você tem aí uma resposta final. Então, você vai ter esse daí, vai dar a mesma coisa. Um abraço para todos vocês, muito obrigado e tchau, tchau, moçada.